As mulheres desempenham 66% de todo o trabalho no mundo e produzem 50% de toda a comida, mas recebem apenas 10% do rendimento e são donas de 2% dos imóveis. Esses dados mostram a desigualdade entre homens e mulheres na economia. Eu sou Karina Vitral. E eu sou Eduardo Brasileiro. E esse é o podcast Economia para Quem? Inspirado na economia de Francisco e Clara, promovido pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o programa pontifício Escolas Ocorrentes. E a cada semana traremos temas, convidados e convidadas, sempre falando sobre o impacto da economia na vida das pessoas. E hoje, na economia capitalista e patriarcal que a gente vive, a gente está sempre em segundo plano, nós mulheres, né? A gente sustenta a vida, mas recebe menores salários, temos os trabalhos mais precários e desvalorizados, somos a maioria das desempregadas, e quando se trata de mulheres negras, o fosso da desigualdade é ainda maior. Karina, essa é uma dura realidade que os números gritam e não é só do trabalho formal que estamos falando, né? Segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, as mulheres elas gastam 4 horas e 25 minutos em trabalhos de cuidados não remunerados no mundo todo, né? E para pensarmos uma nova economia, precisamos transformar a vida das mulheres. No episódio de hoje, vamos falar sobre a economia feminista e antirracista. E recebemos convidadas especiais. Estamos aqui hoje com a Manuela Dávila, que dispensa apresentações, mas não custa lembrar. Ela é jornalista, militante política, feminista, foi vereadora de Porto Alegre, deputada estadual, deputada federal, candidata a vice-presidente da República nas eleições de 2018 e sendo a mais votada para todos os cargos que foi eleita. Ela é escritora, autora de vários livros, mas entre eles A Revolução Laura, Reflexões sobre a Maternidade e Resistência e o mais recente, Sempre Foi Sobre Nós, sobre violência política de gênero. Esses e outros livros são lançados pelo selo do Instituto E Se Fosse Você, que a Manuela preside. Bem-vinda, Manuela! Tudo bem, Karina? Tudo bem, Eduardo? Uma alegria conversar com vocês dois, sobretudo compartilhando esse podcast com a minha querida amiga Preta Ferreira. Uma alegria falar sobre economia, sobre feminismo e sobre a luta das mulheres no nosso país. Maravilha, Manu. E aí a gente já aproveita e apresenta essa segunda convidada especial. Temos a honra de receber aí a Preta Ferreira, que é multi-artista, ativista do movimento MSTC e da luta por direitos humanos. Também é escritora, a Preta, autora do livro Minha Carne, Diário de uma Prisão. Bem-vinda, Preta. Muito boa tarde a todos, a todas e a todos. Uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, para a gente bater esse papo sobre economia, que é o que tem gerido a gente, né? É o que tem nos movido. Acho que a gente faz a nossa própria economia, porque de lá não vem nada. Exatamente. E, bom, então vamos começar aqui o nosso papo. Manu e Preta. Vou fazer uma pergunta para as duas e a gente vai aqui refletindo juntas sobre esses temas. A gente tem conversado aqui no podcast que economia é poder, né? Economia não é uma ciência neutra, mas é uma forma de organização social da vida, são escolhas políticas que guiam as escolhas econômicas. E nesse sistema patriarcal e capitalista, o espaço privado foi historicamente reservado a nós mulheres. E aí, isso deriva múltiplas desigualdades relacionadas à desigualdade salarial, ao direito à maternidade e à não maternidade, a divisão do cuidado, né? A divisão do trabalho no espaço do cuidado, que é sempre relegado às mulheres. Então, eu queria que a gente começasse com esse debate. Acho que a Manu podia falar e a Preta complementar. A reflexão, a pergunta é, né? Quem ganha com o trabalho não pago às mulheres? Esse debate, gente, sobre cuidados, né, sobre trabalho reprodutivo, sobre economia de cuidados, ele é um debate que pode ser feito sobre vários vieses, né? Eu acho que o que existe de mais importante, assim, para além do debate teórico sobre o trabalho reprodutivo, sobre a ideia da reprodução, sobre o papel que isso representa digamos assim, na manutenção das mulheres no ambiente privado e não no ambiente público, acho que o que existe de mais importante é a gente compreender que, em primeiríssimo lugar, todas as pessoas demandam algum tipo de cuidado, que cuidado é um direito, ou seja, ser cuidado é um direito. Todas as pessoas demandam cuidados, mas existem
pessoas que demandam mais cuidados em determinadas etapas da vida. Essas pessoas são, sobretudo, as crianças, os idosos e pessoas com algum tipo, ou pessoas com deficiência, ou pessoas com algum tipo de necessidade permanente, né? Como são pessoas doentes, pessoas adoentadas, pessoas que necessitam de cuidados, digamos, suplementares. E aí, quando a gente olha sobre isso, a gente olha e fala, bom, mais da metade da população requer cuidado de uma maneira especial. Se a gente soma só crianças e idosos, a gente já chegaria nessa conta. Quem responde por esses cuidados? É o Estado ou são as mulheres individualmente? Na nossa sociedade, quem responde majoritariamente por esses cuidados são as mulheres. E, portanto, ao invés de ser visto como um direito, é visto e é traduzido como uma parte do afeto. Então, as mulheres cuidam dos seus filhos porque elas amam os seus filhos, né? Então, pensado socialmente como algo que não tem preço, quando na realidade é o contrário disso. Por isso que eu acho que o mais importante é essa reafirmação do cuidado como direito e do cuidado como não afeto, né? O afeto é uma coisa e o cuidado como trabalho. E como trabalho que precisa ser pensado como tal. Por que eu começo lançando essa provocação? Porque se é um debate muito amplo, e se a gente deixa com que... E ele é muito amplo, eu não estou dizendo que ele não deva ser, ele é muito amplo, ele é muito profundo, ele tem relação com as opressões das mulheres, eu acho que nós precisamos reunir forças para transformar esse debate num debate mais pragmático. O que representa para as mulheres isso e quais são uma ou duas políticas que efetivamente pode transformar a vida das mulheres. Eu tenho convicção, assim, se eu fosse chutar, botar a bola no centro e dizer, só tenho uma bola e preciso marcar um gol, para mim esse gol significa assistência para crianças de 0 a 3 anos. Né? No Brasil, a gente tem dados que mais de 50% das mulheres, quando são mulheres negras mais, quando são mulheres brancas um pouco menos, mas sempre perto de 50% das mulheres mães de crianças de 0 a 3 anos não conseguem trabalhar. A gente não está falando de algo periférico. Se a gente está falando, o que é uma verdade, que a maior parte das mulheres é ou será mãe em alguma etapa da sua vida, né? A gente está dizendo que a metade das mulheres, em algum momento da sua vida, ficará um período de 3 anos sem trabalhar, sem, portanto, ter autonomia econômica em função da ausência de uma política pública, que é quem cuida das crianças de 0 a 3. Então, eu estou falando, começo já avançando uma casa, Karina e Eduardo Preta. Por quê? Porque, para mim, debater economia dos cuidados é o centro do debate do feminismo hoje. Feminismo que não debate cuidado não emancipa mulheres. Né? Porque onde é que as mulheres estão presas? As mulheres estão presas nas dinâmicas privadas, nas suas responsabilidades diretas como mães, indiretas como filhas, diretas como avós, indiretas como a tia que não casou e que não teve filho, que continua... Então, de múltiplas maneiras, nós respondemos por esses cuidados, isso é o que nos aprisiona. E, portanto, para mim, um feminismo que queira ser emancipacionista, que queira libertar e permitir que as mulheres vivam de forma livre, tem que pensar em como que o Estado assume a sua parcela de responsabilidade nesses cuidados. Eu gosto muito da fala da Manu, quando ela traz essa questão do cuidado, né? Eu tenho me repetido muito, quem cuida de quem cuida, né? Porque parece que as mulheres no Brasil, elas nasceram para cuidar, somente para cuidar e não para serem cuidadas também, né? A gente está falando de economia. A economia do Brasil, desse país, ela é excludente para mulheres pretas, para nós mulheres, principalmente para pretas indígenas, né? A economia do Brasil, ela é excludente e ainda é a mão de obra escrava, né? Nós servimos como as mãos de obra escravas desse país, porque, como vocês falaram, são os piores empregos, são o horário que eles querem, são do jeito que eles querem, né? E agora a gente está se reposicionando nessa questão de economia, mas a nossa própria também, porque as mulheres elas estão virando as suas próprias empreendedoras, as mulheres elas têm virado seu próprio patrão, mas não somente por essa liberdade, mas também pela falta, pela escassez do que deveria ser direito constitucional, do que deveria ser garantido. Então a gente acaba, de uma certa forma, se dividindo em múltiplas, para a gente poder suprir todos esses cuidados que eles julgam que precisam, né? E acho que agora está vindo uma nova onda em que as mulheres elas estão tanto percebendo como se cuidando mais, procurando entender. Cuidado é direito, como disse bem Manu. Não é por amor. A gente precisa cuidar porque senão a gente morre. Porque não tem o que vai suprir, né? O direito constitucional da mulher no Brasil é escasso, quase não existe, né? E o pouco que tem, eles
mudam, trocam, né? Porque as leis que existem aqui não são para favorecer as mulheres. Então há aí um grande retrocesso, mas um avanço na nossa liberdade, porque nós mesmas aqui estamos percebendo e estamos também empoderando outras mulheres para que elas se tornem, sim, seu próprio lar, seu próprio chefe, para que elas cuidem da sua casa da forma que elas quiserem, se elas quiserem. Mas cuidar como quer, cuidar com liberdade. Acho que a economia desse país diz muito sobre isso, né? A economia do Brasil não são para as mulheres. A gente não tem, nas escolas, não temos aula de economia. Por que a gente não tem aula de economia? Porque é difícil, né? Para que a mulher saiba de como se cuidar, de como cuidar da sua economia. Então, acaba que a gente não tem, porque justamente para ter esse monopólio e o patriarcado, que ainda é o dominante e ainda quer continuar nos manipulando. Excelente, Preta. E você coloca uma questão que é muito séria, porque, por exemplo, a educação hoje no Brasil discute lá pela BNCC que a educação precisa ter uma educação financeira, mas educação financeira não é educação econômica. Educação financeira é para a gente ficar cada vez mais servo do mercado financeiro e não de relações econômicas que reinventem, né, a nossa prática no dia a dia, né? E, Preta, eu queria te perguntar exatamente a partir do nosso lugar aqui, né? Eu, um homem, a galera que escuta aqui, porque quando a gente fala de mulheres negras, a situação é ainda pior no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, que é uma sociedade fundada na escravidão, que não visita o seu passado, graças ao movimento negro, às mulheres, aos homens. A gente tem visto uma discussão muito mais forte surgindo no Brasil, mas essa marca, né, ela ainda é profunda e tenta ser apagada. Queria que você mandasse uma reflexão importante para a gente perceber o caminho que a gente precisa fazer de uma economia a partir da mulher e do homem negro. A gente sabe que são as mãos que construíram esse país, né? E que vem construindo. Embora seja, né, pela escravidão, pela necropolítica, a gente ainda continua sendo escravizado e construindo, sim, porque a gente constrói devido à ausência, né, devido à falta. Eu venho desenvolvendo a economia solidária, né, que é sustentável para a nossa vida. Eu aproveito espaços e faço desses espaços potentes para que pessoas trabalhem tecnologia social, mas não é porque eu quero fazer uma nova tecnologia social, é porque não tem oportunidade para essas pessoas. Então, eu ocupo esses lugares e acabo criando essas tecnologias. Eu acho que o que a gente tem que colocar aqui é a mão na consciência, de abrir mão dos seus privilégios, né? Vocês, quanto pessoas brancas, e quanto pessoas cientes e conscientes do que é essa economia e de quem são as mãos de obras escravizadas ainda desse país. Eu acho que aqui a gente tem que criar também espaços, assim como eu faço com a solidária. A economia solidária ela não tem que existir pela ausência, ela tem que existir para suprir, para devolver tudo que foi retirado da mão desse povo, né? Toda a escravidão. O Brasil ele foi construído com as mãos dos povos indígenas e pretos ensanguentada. E ainda continua dessa forma. Os piores empregos são para as pessoas pretas. E quando se trata de pessoa pobre, dependendo da região, às vezes o currículo nem chega, nem aceita, né? Então, qual é essa economia que a gente está pensando? Para quem serve essa economia? A quem essa economia está escravizando novamente? Acho que a reflexão aqui é para a gente colocar a mão na consciência mesmo e começar a abrir caminhos para que pessoas pretas e indígenas tenham oportunidade, principalmente mulheres, que são as que vivem mais à margem, né? E são também os arrimos de família, porque é a que segura a criança, é a que não pode abandonar o filho, né? Porque não tem por que deixar. Acho que o que eu tenho a dizer aqui é para a gente parar para refletir. Como é que a gente vai fazer com isso? A gente já sabe que existe esse problema. Quais são as táticas, as formas, os mecanismos de mudar toda essa perseguição, de mudar toda essa questão de escravidão e de mão de obra escrava? Quais são os mecanismos e como podemos nós fazer com que essas pessoas também tenham oportunidade? Excelente, Preta. A ministra Matilde, né, Preta, que foi ministra da Igualdade Racial, ela fala, inclusive, que esse tema dos cuidados não ser absorvido como política de Estado no Brasil é altamente relacionado ao período longevo de escravidão que a gente teve, né? Porque todo o ambiente, o trabalho público, né, da força era exigido dos homens negros e dentro das casas as mulheres brancas eram servidas pelas mucamas, né? Então, que cuidavam da casa, que cuidavam das crianças, que cuidavam dos doentes. Então, a ministra Matilde, inclusive eu vi uma fala dela recente, acho, numa live sobre esse tema, dizendo que, olha,
também a herança da escravidão, né? A ideia não só do trabalho doméstico mal remunerado, que a gente recentemente regrou com a PEC das domésticas, né? Recentemente garantiu direito para as trabalhadoras domésticas, que são sobretudo negras no país, mas além disso, a inexistência dessas políticas no ambiente público também é altamente vinculada à ideia de que outras mulheres podem fazer o trabalho, inclusive para as mulheres brancas. Por isso que é importante também no feminismo a gente ter essa perspectiva interseccional, né? Porque se vem um feminismo que diz que todas nós mulheres somos iguais, ele ignora que, como eu brinco, né, brinco, digamos, como expressão, né, porque não é engraçado, mas que grande parte das mulheres brancas subiram uma escada que era feita de cabeças de mulheres negras, né? Ou seja, subiram caminhando em cima da cabeça de outras mulheres para conseguir alcançar esses espaços, porque contavam com essas mulheres para dar suporte de forma mal remunerada em geral, cuidando dos seus filhos e dos afazeres domésticos para que elas estivessem no mundo do trabalho, né? Então, também é por isso que é tão importante essa pegada que tu traz para o debate, né, Pedro? Sim, ainda continua, né? A escravidão, ela se tornou contemporânea. A gente tem os mesmos mecanismos de escravidão, os mesmos mecanismos, né? O que oferta para uma mulher preta é a empregada doméstica, é o emprego de empregada doméstica. E mulher preta, ela é doutora, ela sabe escrever, ela sabe ler, ela tem as mesmas capacidades que uma mulher branca. Só que o Brasil ainda continua na estrutura racial, né? O racismo é configurado crime há 32 anos, mas você não vê branco no Brasil racista sendo preso. Você não vê a mulher que pegou a empregada e bateu sendo presa. Você não vê os patrões que escravizaram Madalena serem presos. Você não vê a indenização de Madalena de volta, né? Então, a gente ainda tem essa escravidão, ainda tem esse pensamento escravagista. O Brasil é um país que, infelizmente, o racismo virou um câncer e esse câncer está matando essas mulheres, está matando essas pessoas pretas e indígenas. A gente ainda vive na estrutura racial, só mudou os mecanismos, né? Tipo, não é tão mais nítido, né? Não pode, porque é configurado crime, mas onde esses criminosos estão? Como esses criminosos estão pagando por seus crimes? Continuam soltos. Enquanto isso, as mulheres pretas estão lotando as prisões, as mulheres pretas estão lotando as casas para fazer faxina. A gente não está aqui para fazer faxina. A gente não está aqui para limpar merda de branco. A gente está aqui para existir. A gente está aqui para resistir e para tomar nosso lugar de posse, fazer nossa reintegração, porque esse país foi construído pelas mãos das mulheres pretas e continua sendo. Manu, principalmente você que é mãe, a maternidade a gente falou aqui, né, da economia do cuidado, e a maternidade ela tem um tema central no que a gente está falando. Os fundamentalistas religiosos, eles colocam as feministas somente como aquelas que defendem a legalização do aborto, mas na verdade a gente também defende o direito de ser mãe de forma plena. E Preta, isso, principalmente para as mulheres negras aqui no Brasil, é uma dificuldade imensa, né? Para você superar a pobreza, superar a falta de direitos. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão, principalmente Manu, que tem debatido bastante nessa questão com profundidade, de como a maternidade também influencia na vida econômica das mulheres. Tem vários estudos, né, Manu, de como, por exemplo, a desigualdade salarial se relaciona com o tamanho da licença paternidade, né? De como a gente consegue responsabilizar, como é que o Estado consegue responsabilizar o pai e a mãe sobre o cuidado daquela criança, principalmente nos anos iniciais. Então, cara, na verdade, eu acho que direta ou indiretamente a maternidade ela é a grande, digamos, a grande questão relacionada a todo esse debate que nós estamos fazendo. Porque tem relação com as mulheres que são mães, sim, é evidente que tem. Mas o tema da maternidade tem relação com as mulheres que não são mães, né, e que vivem em idade fértil e que, portanto, têm piores condições de acessar determinados trabalhos, porque são vistas como potencialmente mães, né? Então, que é uma fase grande da vida da mulher, que é todo o período, digamos, todo o seu período fértil. Depois tem o tema da gestação e tem o tema dos anos, pelo menos dos 12 primeiros anos, né? De vida da criança, do pré-adolescente. Então, é um ciclo muito grande da nossa vida, que vai dos 15 até os 55. São 40 anos de tempo fértil, independente da existência da criança ou não, né? Além disso, depois disso, numa sociedade que não tem cuidados estruturados de maneira pública, essa mulher vira avó. Então, por exemplo, é muito comum que as mulheres que são mães
quando elas estão com seus filhos ou quando elas procuram, é uma frase que todas vocês já ouviram, mas tu não tem, a tua mãe não poderia ficar com ela, né? Então, é visto socialmente como natural que essa mulher cuide, né? E que depois, quando ela ou esteja aposentada ou esteja com menos responsabilidades, ou não, né? A minha mãe segue trabalhando, é avó de 3 crianças, que essa mulher assuma esses cuidados. Então, eu diria que o tema da maternidade é um tema permanente na vida das mulheres, das que são e das que não são mães, certo? Agora, objetivamente, se nós mulheres vivemos todas igualmente um conjunto de opressões, né? Ou podemos, né? Estamos aptas, digamos assim, somos do clube que podem viver um conjunto de opressões. As mulheres no nosso país, né? As mulheres negras e as mulheres negras de maneira particularmente estatisticamente superior, né? E em função do racismo estrutural, como a Preta mesmo fez menção antes. E as mulheres brancas que são mães vivem de uma maneira diferenciada. Acho que é importante a gente trabalhar com dados do mercado de trabalho, né? Que é qual o percentual de homens brancos ou negros que tem transformação na sua vida laboral em função da existência de crianças. 0, né? O IPEA e o IBGE têm pesquisas que mostram assim que tem 0 impacto na vida dos homens e tem um impacto de mais de 40% na vida das mulheres brancas e de mais de 50% na vida das mulheres negras, ou seja, por quê? Porque é o momento que não existe nenhuma política pública, né? Depois dos 4 anos, agora, né? Depois no governo Lula, né, com a aprovação do Fundeb, do primeiro Fundeb, que passou a prever que com 4 anos fosse obrigatório a matrícula na educação infantil, com 4 anos existe um razoável suporte do Estado, né? Depois, pelo menos por algumas horas, né? Porque como a gente não tem educação integral e não tem, na maior parte das cidades, assistência no turno inverso da vida escolar, as mulheres ficam muito desassistidas ainda, né, permanentemente. Por isso também precariza o trabalho das mulheres. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, as escolas de educação infantil fecham às 5h30. Se a gente vai ver como é a vida de uma trabalhadora no Brasil, né, 2 horas de ônibus para chegar numa comunidade mais distante, ela objetivamente ela não consegue trabalhar de maneira formal, né? Só para vocês irem fazendo esse exercício. Então, é por isso, Cá, que eu acho que a gente precisa se unir em torno dessa ideia de que o cuidado com as crianças precisa ser assumido de maneira definitiva pelo Estado brasileiro, né? Precisa ser assumido não só sob a perspectiva educacional, porque muitas vezes a turma da educação, com razão, fala, mas a escola não é para cuidar, né? A gente não é tia, a gente é pedagogo. Ok, é verdade, tudo isso é verdade. Então, se não é esse o caminho, qual é o caminho? Algum caminho tem que ter. Para mim, esse caminho é o caminho da assistência social, ou seja, é preciso que o Estado assuma a responsabilidade sobre as crianças de 0 a 3 anos para que as mães dessas crianças possam efetivamente conseguir construir alternativa para suas vidas. Vejam, nós não estamos falando de crianças autistas, nós não estamos falando de crianças com algum tipo de deficiência, né, que geram um volume de responsabilidade para essas mulheres ainda maior, né? Então, é preciso destrinchar e é preciso se preparar para um Brasil que vai envelhecer, porque parece, né, ao que tudo indica, que não há nenhum elemento que nos faça crer que a vida das mulheres será melhor, porque a gente cuida das crianças e a gente cuida dos idosos. E então, a gente tem que se preparar ou para lutar para que os cuidados sejam vistos como parte importante da economia, ou seja, o que a gente faz vale muito, precisa ser remunerado e precisa ser visto como muito que vale, né? Inclusive do ponto de vista de geração de emprego, não por nada as norte-americanas, né, que sempre são as mais espertas do ponto de vista hollywoodiano, né, de transformar tudo em produto, assim, chamam de infraestrutura de cuidados, porque talvez não exista nenhuma indústria que movimente, que possa gerar tanto empregos quanto se nós garantirmos que todas as crianças de 0 a 3 anos estejam cuidadas, né, ou que todos os idosos estejam cuidados. Então, ou a gente se mobiliza para garantir que isso seja incluído inclusive na próxima eleição, dentro do nosso campo político, porque se nós mulheres não nos unirmos, essa pauta não será uma pauta central. Então, ou a gente se une para fazer com que cuidados, economia dos cuidados, infraestrutura dos cuidados, como chamam os americanos, seja visto como uma coisa central, ou a gente vai trabalhar para sempre, 26, 38, né? E cada vez é mais difícil, porque é difícil com 32, 22, com 18, com 35, cuidar de uma criança, mas com 60, cuidar de alguém de 80 é ainda mais complexo. Então, isso óbvio, respeitando
o que já foi colocado por mim, pela Preta e por vocês, que é o componente racial, que é óbvio que é um componente, junto com a questão econômica, central na construção da desigualdade de gênero brasileira, mas que nessa questão da maternidade, nessa questão específica da maternidade, embora incida de maneira proeminente a questão racial, a vida das mulheres brancas também não é lá essas coisas, para dizer uma expressão popular. Manu, e só para completar também, né, pela sua fala e um debate que a gente fez aqui no podcast esse tempo todo foi que o mercado não dá conta, né? Essa é uma disputa que a gente também faz aqui contra o modelo neoliberal, que para ter direito ao cuidado, para ter direito à infância, para ter direito e igualdade nesse sistema capitalista, especialmente no neoliberalismo, com o desmonte das políticas públicas, aí que a gente está fadada à guerra, né, a isso que está aí, que é o desmonte das políticas públicas. O mercado ele é bom de construir mito para as mulheres, né? Então, por exemplo, as feministas liberais elas gostam de uma teoria do telhado de vidro, né? E, na verdade, realmente é muito fácil para uma mulher como eu dizer que eu rompi o telhado de vidro e ocupo o lugar que pouquíssimas mulheres na história do país ocuparam. Agora, na prática, né, eu ocupo esse lugar. Eu, particularmente, não conto com o suporte de nenhuma outra mulher, como babá ou como trabalhadora dentro da minha casa, mas tenho um marido que divide responsabilidades comigo e tenho escola, né? No tempo que eu necessitar. Então, na verdade, o mercado é bom de inventar fantasia. Tem um livro muito bom, que inclusive foi indicado ao Jabuti, que chama Sweet Talk, da Giovanna Madalosso, que é um livro que é justamente sobre a relação de uma mulher branca bem-sucedida com a babá da filha dela, que é, em última instância, quem permite que ela seja essa mulher bem-sucedida. A gente precisa falar, né, sobre isso. Os países em que as mulheres avançaram nos seus direitos são países que têm forte aparato público de suporte aos cuidados, como é o caso dos países escandinavos ou dos países ali com um estado maior da Europa, como é o caso da França, só para fazer menção a umas, poderia falar da Holanda, poderia falar da Alemanha, poderia falar desses países, para não falar só de Noruega, Finlândia, Suécia, né? Mas tem um outro detalhe, Karina, que a gente fala pouco. Além de ter suporte estatal para políticas públicas de cuidados, são países com jornadas de trabalho menor, entendeu? Por quê? Porque, objetivamente, mesmo que a Laura tenha creche, eu preciso pegá-la na escola, né, na creche, isso continua existindo, né? Eu continuo cozinhando dentro da minha casa, né? Entende? Hoje, no meu horário de almoço, foi o almoço e o supermercado, mesmo com o suporte do meu marido, ou que a gente compartilhe todas as responsabilidades, como a gente compartilha na minha casa. Então, a jornada de trabalho brasileira é uma das maiores do mundo, né? A gente tem essa coisa, e o brasileiro compra esse mito de que ele é, assim como comprou o mito de que ele é cordial, compra o mito de que ele é malandro, trabalha pouco, vagabundo. O povo brasileiro é um dos que mais trabalha no mundo. Então, esses países das economias centrais do capitalismo europeu ali, né, a Alemanha, os países escandinavos, os países como a França, eles são países com Estado e com menos horas de trabalho. E são países com trabalho bem remunerado. Por quê? Porque são países com projetos nacionais fortes, né? Então, com indústrias fortes, indústrias de alta tecnologia, né? Como é o caso dos escandinavos ali. Então, se ganha muito e se trabalha menos. E a tendência do Brasil, e tu sabe disso porque tu é economista, a tendência do Brasil é cada vez contar com um trabalho de mais volume de horas trabalhadas e menor remuneração, né? Porque se destrói a indústria nacional, né? Enfim, o Deutsche Welle há muitos anos fez uma matéria que era que país não precisa de seus engenheiros, né? O Brasil. Incrível síntese que você está fazendo, Manu, porque é isso. Né? Nós estamos refletindo no podcast aqui que os governos eles vão ter que aceitar um papel mais ativo na economia e eles devem entender, né, que os serviços públicos como investimentos e não como obrigação, mas isso passa por um outro rosto do serviço público, que é mulheres, que é movimento social ocupando os espaços de poder e de discussão. E, nesse sentido, até o quanto a gente fala aqui sobre o papel da economia, que a gente fala economia para não economistas, porque ela deve ser de apropriação de todos, mas, sobretudo, disputar que economia, né? E, Manu, Preta, vocês têm sido convidados para esse espaço porque a gente tem falado e dialogado muito sobre isso que a gente está falando do chamado do Papa Francisco, né? A economia de Francisco,
que aqui no Brasil foi, já de primeiro movimento, as mulheres do movimento já começaram a dizer, não, precisa ser colocada a economia de Francisco e Clara, porque Clara também tem uma reflexão muito importante, que ela não é adjetivo, ela é um substantivo. É uma mulher que, no seu tempo, fez transformações profundas e coloca outra lógica ao ciclo de relação, porque não é um homem, Francisco, mas é a mulher representando ali o coletivo, as pessoas, os grupos que se organizaram para combater uma economia há 800 anos atrás, extremamente valorizando as pessoas, o consumo, a competição e também uma economia marcada ali por uma inquisição, pela perseguição das pessoas. Então ela vinha colocar o cuidado, o encontro, o diálogo como um processo econômico novo. E é isso que a gente tem pensado, né? Quando a gente fala de uma economia baseada na vida, não tem como não começar a pensar isso pelas mulheres, como vocês estão colocando, que há séculos constroem suas redes de solidariedade. Preta, Manu, a gente queria ouvir de vocês que viveram, né, isso bem de perto durante a pandemia, contar um pouco mais sobre esse trabalho que a gente pode observar de reflexão das mulheres na construção de uma nova economia, de uma sociedade equânime. Como é que vocês veem isso? Olha, agora eu vou começar a fazer a economia da mulher preta. Sabe por que tem que fazer a economia da mulher preta? Porque a mulher preta é taxada como um arrimo de família já, né? E não é um arrimo de família somente da sua casa, mas socialmente falando. Estamos falando de periferia, onde pessoas passam fome, onde essas mulheres, devido à escassez, dividem uma marmita para 3, para 4, onde essas mulheres se viram para fazer ali do local, né, das suas organizações sociais, para distribuir comida, distribuir alimentos. Tem uma economia que é a economia para salvar a vida, que é a economia que nós somos obrigadas a fazer. Os movimentos sociais, em sua grande maioria, as lideranças são as mulheres. Por que são as mulheres? Porque são essas mulheres que estão na linha de frente. Porque são essas mulheres que não ficam com os braços cruzados, esperando cair do céu, né? Ouvindo pelo Estado, ouvindo pelo governo que não vem. A gente está nessa luta justamente para suprir a necessidade, né? A falta de políticas públicas. Se existe um movimento é porque há ineficácia de políticas públicas desses governantes. Durante a pandemia, a gente saiu aí distribuindo cestas básicas, ainda continua distribuindo alimentos, né, através dos movimentos sociais. Porque quando a gente fala de social, a gente não se limita somente a um determinado grupo. A gente distribui, porque a gente sabe que, além de nós, né, existem outras mulheres também que estão nessa mesma jornada, nessa mesma caminhada, para se fortalecer, para levar o alimento na mesa do favelado, do preto pobre, porque essa economia que a gente faz é a economia para a gente não morrer de fome. A economia que a mulher preta de movimentos sociais vem fazendo é uma economia que vai aumentar, né? Vamos ter que fazer mais, porque, como a gente vê aí, existe desmonte, não somente nos nossos direitos, mas existe desmonte também em projetos que já foram criados por nós, e projetos que foram muitas lutas, né, através dos movimentos sociais para conquistar. Então, a gente está parecendo um cachorro correndo atrás do rabo. A gente faz uma coisa aqui e o desmonte acontece em seguida. Então, é essa economia para salvar a vida. Acho que os movimentos sociais eles têm um papel fundamental na sociedade, e principalmente os movimentos sociais que são geridos por mulheres. Esses movimentos, geridos por mulheres, e principalmente por mulheres pretas, que são a chave, né, para solucionar os problemas de escassez social, porque são essas mulheres que sabem onde estão os problemas e sabem também a fonte da solução desses problemas. Então, a gente precisa, sim, colocar esses movimentos sociais e essas mulheres lideranças em primeiro plano na questão da economia, porque elas que sabem como tirar o povo da miséria. Devido à escassez, devido à falta de oportunidade, devido à falta de políticas públicas, a gente acaba criando nossa própria economia. Eu concordo com a Preta, assim, eu acho que qualquer tema relacionado à luta das mulheres, né, ou a economia de cuidados, ou fazer com que o Estado perceba a nossa existência e torne visível esse trabalho que sustenta o trabalho produtivo, né? Porque se a gente não lavar roupa, se não servir comida na mesa, se não deixar a criança na escola, ninguém trabalha, né? Ninguém vai trabalhar sem a marmita pronta. Então, mesmo dentro da classe trabalhadora, existem diferenças entre as mulheres e os homens, assim como mesmo dentro de mulheres e homens negros existe diferença. Então, a gente só vai tornar isso visível com luta política. Então, para mim, o centro desse debate é a reinvenção do poder político. A gente precisa inventar um poder político que seja comprometido com os cuidados, né? E que, portanto, tenha que ser
não vou dizer hegemonizado, que é uma palavra que eu não gosto, mas, em certo sentido, hegemonizados, majoritariamente constituído por mulheres, sobretudo pelas mulheres negras, que são quem sustenta a sociedade brasileira. Então, para mim, não é só sobre ocupar o poder. A gente fala, às vezes, ocupar o poder, né? Eu entendo a dimensão de ocupar o poder, né? E sim, passa por ocupar o poder, mas passa, sobretudo, por ocupar e transformar o poder. Não nos adianta ocupar o poder para repetir o que o poder já faz, né? Um poder que tolhe a liberdade das mulheres, que oprime as mulheres em todas as dimensões e que quer que nós, dentro dele, sejamos como os homens, né? Esses homens que não percebem a existência de um Brasil trabalhador, de um Brasil de mulheres, de um Brasil de negras e negros, de indígenas, de gente que luta muito para conseguir chegar no trabalho. A gente não está nem falando do mundo do trabalho, a gente está falando daquilo que é para chegar no mundo do trabalho, né? Então, é preciso reinventar o poder político e fazer com que as mulheres, sobretudo as mulheres negras, ocupem esse poder. Eu quero agradecer muito a tua companhia, Preta, minha querida amiga. Não vou dizer que eu estou morrendo de saudade sua, porque semana passada a gente estava junto, eu e a Karine em São Paulo, então eu estou com uma saudade moderada. Foi maravilhoso ter revisto vocês depois desse tempo da pandemia. Quero agradecer a Karina, ao Eduardo, desejar uma boa sorte nesse novo podcast, que a gente possa debater no Brasil a economia de Francisco e Clara, que a gente possa debater uma economia que sirva às mulheres e aos homens e não só a meia dúzia que lucra com a fome, com a miséria e com o desespero do povo brasileiro. Muito obrigada, Manu. E muito obrigada, Preta. Eu vou passar para você também, para você se despedir, fazer as suas considerações finais. Agora, eu queria ressaltar, né? Aqui nesse podcast a gente faz muitas disputas, né? Mas talvez com esse programa, com esse episódio, a gente tenha conseguido algumas delas bem importantes. A primeira é que economia, né, não é só uma coisa masculina, porque a nossa classe, nosso setor, nossa categoria, ela é bastante hegemonizada pelos homens e, como eu disse, economia é poder. Segundo, a economia do cuidado, a vida das mulheres não é uma coisa para estar em segundo plano. Tão importante quanto o trabalho produtivo é o trabalho reprodutivo. A diferença não está na importância de um ou outro, a diferença está na desvalorização do trabalho reprodutivo que subjuga as mulheres, que cria desigualdades. Então, colocar, Preta, isso no centro do debate econômico é fundamental para a gente debater com seriedade. Debater colocando o Estado para pensar essas políticas públicas. Debater colocando, responsabilizando inclusive as empresas pela desigualdade salarial. Colocando na vida das pessoas, das mulheres, olhando as mulheres, sobretudo as mulheres negras, como sujeitos e agentes econômicos, sujeitos de poder, sujeitos de direito. Então, queria com isso passar para você, te agradecer muito também pela sua contribuição. Quero agradecer também, né? Dizer que vou fazer que nem a Manu, não estou com saudade de vocês, que a gente já se viu semana passada. Inclusive foi ótimo, foi maravilhoso estar na presença de vocês. Parabéns pelo podcast, né, pela iniciativa também. E é importante a gente falar de economia com pessoas pretas, porque por um certo tempo parece que a gente também não sabe mexer com dinheiro, né? Parece que a gente também não sabe, além de não ter o acesso, parece que a gente ainda continua na mão de obra escravizada, né, que não precisa receber para trabalhar. Por exemplo, agora a gente está no mês da paciência negra. Se chove de convites para a gente fazer palestra, para a gente falar, para a gente ter lugar de fala, mas não tem a remuneração, né? Aí continua de novo. Que consciência negra é essa? Onde é que a gente está com essa consciência? Pessoas pretas, gente, são capazes. Pessoas pretas têm as mesmas dificuldades que vocês, têm os mesmos problemas, têm os mesmos sentimentos, têm as mesmas capacidades de estar em qualquer lugar. Só precisamos de espaço e de reconhecimento, né? O que a gente precisa ter mesmo, o racismo, é que o racismo estrutural acabe, que pessoas que sejam racistas paguem pelo crime de racismo. Acho que a gente precisa se unir, mas não somente para se dividir entre pretos, brancos, indígenas. A gente precisa se unir para colocar o nosso projeto lá. E o que é nosso projeto? A gente colocar a nossa economia lá. Nós fazemos, porque a gente não tem que entrar nessa política para se igualar a esses homens brancos que estão nesse poder durante muitos anos, porque já vimos que não está servindo. Já viu que não nos serve. Então, o que a gente quer mesmo é um pacto para que possamos estar lá para mudar, para fazer do nosso jeito. Porque quem gera esse país é as mãos das mulheres pretas.
Então, essas mulheres têm que estar no poder para gerir a nação verdadeiramente, como tem que ser feito. Valeu, Preta. Muito obrigado pela sua fala. O roteiro, a produção e a apresentação foram feitas por Karina Vitral e Eduardo Brasileiro. A edição é de João Paulo Melo. Essa série de podcasts faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. E é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais, com o apoio da Web Rádio Conexão Catimbau, de Neca Setúbal, do Célio Turino e da Silvana Bragato. A cada semana, teremos novos episódios no canal do Instituto Casa Comum no Spotify. Mas também você encontra no site www.institutocasacomum.org. Acompanhe as nossas redes sociais do Instituto Casa Comum no Instagram, Twitter, Facebook e o canal no YouTube. E também as nossas redes pessoais, @Karina Vitral. E o meu é @EduBrasileiro. Deixem sua opinião sobre o tema de hoje e, se gostou, compartilhe com os amigos o nosso podcast. Beijo, pessoal, e até semana que vem. Beijo! E esse é o podcast Economia para Quem? Inspirado na economia de Francisco e Clara.